Olá, galera, vamos acompanhar o debate aqui da vitória do Fluminense. Fluminense fazendo um grande jogo no Maracanã, vencendo o Olímpia por 2-0, né? Agora o Fluminense joga o jogo de volta no Paraguai, né? Na minha opinião, o Fluminense já está nas semifinais da Libertadores, né? O Fluminense jogou muito bem, poderia até ter feito mais gols, né? Poderia ter tido um placar um pouco mais elástico, mas 2-0 tá de bom tamanho, vantagem muito boa. O Olímpia, na minha opinião, é uma equipe muito fraca, né? E o Fluminense fez o seu melhor jogo na Libertadores hoje diante da equipe do Olímpia. Foi muito bem ao olhar para o jogo contra o Flamengo, porque era meio óbvio que o Olímpia faria algo muito parecido com o que fez no confronto diante do Flamengo e, portanto, tomar a decisão que ele tomou, tirando o Lima e colocando o John Kennedy, que foi importante demais na partida, né? Acho que a escolha do Diniz fez todo o sentido do mundo para o que ia ser difícil mesmo, porque furar essa defesa do Olímpia é difícil, é jogo de paciência, não tem jeito. Você sabe que os gols nesses jogos, tudo bem, você até pode dar sorte de uma nas primeiras bolas que você jogar na área, ela desviar, ela entrar, alguém tocar de cabeça. Futebol é assim, é meio imprevisível. Mas o normal era ser um jogo de paciência, como teve que ser no primeiro tempo, com o gol saindo no final da primeira etapa. Mas acho que o gol sai como fruto do volume que o Fluminense mostrava. Para fazer a comparação com o Flamengo, o número de finalizações até foi muito parecido no final dos dois jogos de ida, nos dois jogos no Maracanã. O Fluminense finalizou 18 vezes, sendo 6 no alvo. O Flamengo finalizou 16 vezes, sendo 5 no alvo. Mas para mim sempre esteve mais claro, sobretudo no primeiro tempo, que o Fluminense estava mais perto do gol. Era um time mais perigoso e acho que muito pela escolha que o Diniz fez, né? Eu digo a escolha porque foi a mudança em relação àquilo que a gente já imaginava. Acho que é uma vitória que reflete bem. 2-0 reflete bem o que foi a superioridade do Fluminense. Não está garantido, porque eu tive lá, como disse o Pedro, e vou te dizer, o ambiente é um ambiente pesadíssimo, é um ambiente hostil, é um ambiente difícil e foi o ambiente que classificou o Olímpia diante do Flamengo. Mas a vantagem de 2 gols ela é muito significativa para um time que tecnicamente é bem melhor do que o time do Olímpia. Isso ficou claro mais uma vez hoje. E o problema lá, assim, tem pressão, torcida, tudo, a história do Caldeirão, mas teve um time que, depois que fez 1-0, abdicou de jogar, né? Foi muito ausente do jogo que foi o Flamengo. Acho muito improvável que o Fluminense, até com esse exemplo, até por tudo que já passou, se ausente num jogo contra o Olímpia, mesmo com 2-0. Quanto está encaminhada essa classificação aí, Bueno? Tudo bem? Tudo legal? Boa noite, William, companheiros, fã de esporte. Eu acho que está bem encaminhada. O Fluminense, para mim, já tinha um favoritismo antes do início do confronto, porque é um time forte coletivamente, acho que mais forte que o Flamengo. E a gente imaginava que isso seria visto hoje no Maracanã, mesmo com a mudança boa, ofensiva do Diniz com o Kennedy, conseguiu confundir uma equipe que ia tratar de se defender quase que o tempo inteiro. Acho que até o Olímpia ameaçou menos o Fluminense do que o Flamengo. Sem Teve dúvida. bola na trave no Maracanã. 2 vezes. Disso. Teve uma estocada do Olímpia no primeiro tempo, a finalização não foi boa, mas de uma forma geral, o Fluminense teve o controle do jogo e não foi tão ameaçado. E o placar poderia ter sido até um pouquinho mais elástico, um pouquinho mais de sorte no final. O Cano, uma bola que passou muito perto. É um time que está azeitado, é um time que você percebe, inclusive o Ganso, que deu entrevista pra gente essa semana, sim, é um time muito irmanado, né? O Cano, Arias, Ganso, todo mundo se entendendo. O Fluminense perdeu peças importantes na lateral esquerda, né? O Diogo Barbosa está entrando, acho que fez um papel honesto, decente. Vamos ver para as próximas partidas e sequência o que o Fluminense pode acrescentar. O Marcelo numa reta final de Libertadores, quando voltar após a suspensão, vai ser obviamente muito útil. Então eu imagino que o Fluminense tem boas condições de classificar e a perspectiva de uma final brasileira agora é enorme, porque a chance de um Inter e Fluminense de um lado é muito grande. O Palmeiras já está, convenhamos, na semifinal, sim, e o Palmeiras, para mim, é favorito contra o argentino que vier do outro lado, para uma final no Maracanã, que é palco do Fluminense. Exatamente. Que é o time brasileiro que ainda não tem esse título. E a gente vê também a festa da torcida tricolor hoje. Foi mais um grande sinal de que o Fluminense é o time da casa nessa Libertadores. É isso.
Eu ia passar para você, Birner, mas me chega a informação que o professor Calçade está pronto. Eu vou te perguntar, posso passar para o professor Calçade com toda a honra, toda Só me pompa e permite dar boa noite a você, ao Jean, Sim. ao Bubu, Mas a relação ficou ao Pedro Ivo. Porque ao vocês não professor sabem, mas a Calçade, relação não aos está muito esportes. legal. Eu já tive uma relação melhor com o professor Calçade, Olha mas aí, como ele é um professor, eu faço Olha questão aí. que ele opine primeiro. Você tem um fase coração não é grande, das você melhores, reconhece o profissionalismo. Que bacana, hein? Professor Paulo Calçade, eu não sei que história é essa que aconteceu nos bastidores, da relação está um pouco abalada, mas, enfim, espero que vocês se Grande entendam. Eu professor gosto muito Calçade. dos dois, espero que vocês se entendam. Assim como o Fluminense entendeu o que era o adversário hoje, o que era o jogo e conseguiu a vitória. Tudo bem, Calçade? Olá, companheiros. É crise no linha, mas tá tudo tranquilo. Essa gravata combinado. tem que falar antes. Olha, foi um jogo muito legal. Muito legal porque ele iniciou antes do pontapé inicial aqui. Quando o Diniz coloca 2 atacantes por dentro, porque o Cano naturalmente faz isso, e ele veio com o John Kennedy. Então, 2. E aí, por coincidência, o Ortiz sentiu, um dos volantes, né, sentiu um desconforto e não veio com o Marcos Gomes, outro volante, o Arce. O Arce veio justamente com um zagueiro para atuar onde o Diniz tinha modificado. Coisas do futebol, isso acontece. Mas, na verdade, as trocas começaram antes do início do jogo. Então, veio com uma linha de 5, uma linha bem sólida ali, não se desmanchava à toa, né, para Kennedy e Cano por dentro, com Arias do lado direito, pela esquerda o Keno. O objetivo era fazer a bola circular para encontrar no mano a mano. Ou o time agrupado num lado do campo, aí aquela escapada para a linha de fundo, ou a inversão de bola, a bola circulando e pegando. Isso aconteceu durante o jogo, né? O Keno foi monstruoso, né? Enorme, uma das melhores partidas, né? Magnífico o Keno, criando oportunidades, como a gente está vendo. Só que Paulo Henrique Ganso, dentro dessa formação, vinha trabalhar um pouquinho mais atrás, para poder enxergar todo o campo e aí fazer a distribuição. O que faltou no Fluminense, no meu modo de ver, no primeiro tempo principalmente? Já que tem esse formato, ocupa entre linhas. A ocupação entre linhas, que era de quem? De Samuel Xavier, que ficava circulando, e era também do Diogo Barbosa, com uma condição menor para fazer esse tipo de trabalho. Então ele tinha 2 jogadores que ficaram buscando qual é o meu jogo, né? Onde é que eu vou me inserir nesta partida, e aí demorou um pouquinho. Se tivesse um pouco mais de facilidade para o passe entre linhas, teria chegado mais vezes, mas conseguiu também trabalhar pelo centro. Paulo Henrique Ganso jogou muito com essa missão, Keno, Arias, o Cano, o André, que joga demais. Então eles foram muito bem diante de uma equipe que toma um gol e está tudo bem, vem preparada para isso. Toma o segundo. Quando toma o segundo, as trocas não são trocas para mudar a estrutura e colocá-la para frente. É assim, volante por volante, lateral por lateral, atacante por atacante. Quer dizer, a estrutura é a mesma. Tá bom, se tomar o segundo, ainda dá para tentar salvar no Paraguai. Por exemplo, o placar contra o Flamengo, lá no Paraguai, levaria esta vantagem aqui, 2-0, para uma cobrança de pênaltis. Então eles acreditam muito nisso, no jogo aéreo. Não é uma equipe tecnicamente brilhante, é um time tecnicamente limitado. Você vê isso dentro de campo, na recepção da bola, no passe, no domínio, finalização, mas o volume, né, a vontade, o ambiente vai ser pesado para o Flu. O Olímpia, que ganhou todas jogando em casa, 4 jogos ganhou todas, inclusive do Flamengo. Mas foi um belo jogo. Vai ter que mudar o Tique Arce, não dá para jogar com linha de 5 lá começando o jogo com 2-0, mas um jogo em que o Flu foi muito concentrado na missão. Ele tinha uma missão, ele tinha um exemplo que era o do Flamengo, era para ter um Fla-Flu aqui. Só não teve porque esse time aí travou o Flamengo e tomou 1-0 em casa e ainda virou o jogo. Então o Fluminense respeitou muito e foi para cima em função do que já conhecia dos estragos causados pelo Olímpia no seu grande rival, o Flamengo. Mas foi um jogo bom. Estava conversando aqui com o Zinho, né? E com o Paulo Andrade. É um jogo bom de narrar, é um jogo bom de comentar, porque é cheio de história, com várias nuances. Então é aquele jogo que a gente gosta. Aquele chamado, viu, William, que a gente costuma brincar entre nós? Aquele jogo para ir, viu? Antes de passar para o Birner, porque eu acho que o Birner
É, galera, isso aí, na minha opinião, o Fluminense fez seu melhor jogo na Libertadores e digo mais, o Fluminense é um dos candidatos a finalista dessa Libertadores. Se eu tivesse que fazer uma aposta, eu colocaria Fluminense e Palmeiras na final da Libertadores. Já pensou? Palmeiras e Fluminense na final da Libertadores no Maracanã. E o Fluminense pode conquistar o título também no Maracanã. Seria o primeiro título do Fluminense na Libertadores e no Maracanã. Mas a equipe do Palmeiras está querendo mais um título de Libertadores. Ainda tem muita coisa ainda temos mais um jogo de volta. Depois tem um jogo da semifinal. Ainda tem um caminho ainda um pouco longo para o Fluminense chegar na final da Libertadores, né? Mas o caminho aí, na minha opinião, já está pavimentado, né? Porque esse 2-0 aí, mesmo a equipe deles, tem força do torcedor, tem motivação disso, daquilo, não ganha do Fluminense no jogo de volta. Não ganha. A equipe do Fluminense é uma equipe que tem pés no chão, entendeu? Não se confunda com o jogo do Flamengo. Os jogadores do Flamengo foram de sapatinho alto, depois fizeram 1-0, colocaram o sapatinho e acabou que aconteceu aquilo ali. E o Fluminense não vai acontecer isso, porque os jogadores do Fluminense não são desse perfil. Não são mesmo. Você pode apostar, se o time do Fluminense chegar lá e tiver que fazer 1, 2 gols, vai fazer 2-0 novamente. Entendeu? É um time muito bom e é o que eu acredito, galera. Acredito que o time do Fluminense vai vencer o jogo de volta da Libertadores.